dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura da mensagem Estações Necessárias, do livro Pão Nosso, e diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras, estará informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido aqui pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e pelo ditado do nosso irmão Emmanuel. Nós, no nosso caminhar, sempre procuramos, e isso faz parte da nossa natureza ainda, nós sempre procuramos as facilidades, os meios mais fáceis de alcançar nossos objetivos. Tudo aquilo que nos traz um pouco mais de sacrifício, nós, por tendência, temos o hábito de nos afastar desse caminho. Infelizmente, o caminho que nos leva a Jesus, o caminho que nos leva a Deus, não há como modificar, ou encurtar, ou diminuir, ou pular etapas. Assim sendo, diante de nós se estende um imenso caminho de aprendizado, um imenso caminho de transformação, no qual nós vamos passando através das nossas dores, através dos nossos testemunhos, através do nosso entendimento e da nossa compreensão acerca dos valores que nós estamos abraçando para atingirmos
as chamadas culminâncias do entendimento e da compreensão acerca dos ensinamentos de Jesus. É bem verdade que aqui ele cita as igrejas tradicionais, a católica, as evangélicas, onde os nossos irmãos ainda se encontram em uma situação onde eles acreditam que basta fazer aquilo que estão fazendo para alcançar essas culminâncias. E também há muitos espiritistas, ou seja, espíritas, aqueles que começam o caminho e já acham que são detentores do merecimento das dádivas dos mentores espirituais, das dádivas daqueles que estão já num plano mais elevado, para trazer através deles as mensagens, as orientações. Dito isso, meus irmãos, cabe a nós uma reflexão. Ninguém avança sem o devido merecimento. Deus instituiu em nós a meritocracia, ou seja, aqui ninguém avança sem de fato o merecer. O nosso crescimento espiritual vai no caminho do entendimento mais profundo dos ensinamentos do Mestre Jesus. E esses ensinamentos passam de uma forma inexorável pela prática desses ensinamentos. Quando ele diz, ama teu próximo como a si mesmo, ele não diz, ame aquele próximo que você goste, ou ame o próximo que são os seus familiares, mas ele diz, ame a teu próximo como a ti mesmo, ou seja, é aquela pessoa que você porventura não gosta, você tem ainda alguma restrição quanto a ela, é aquela pessoa que você não o considera como merecedor do seu auxílio, da sua compreensão, da sua aceitação. Então, por aí a gente já vê que existe escalas a serem alcançadas, degraus a serem subidos, e tudo isso passa por essa questão de merecimento. Não adianta, por exemplo, eu pensar no crescimento espiritual sem pensar em vencer os meus defeitos, vencer as minhas limitações quanto às questões espirituais. Porque alguns podem dizer, mas eu sou tão bom, eu sou humilde, eu não tenho egoísmo nenhum, eu não tenho vaidade. E o apego? Fica onde? Porventura, se um ladrão roubar a sua casa, o seu carro, o seu telefone celular, você não vai dar parte na polícia? Você não vai mover os mecanismos da sociedade para alcançar o malfeitor e fazê-lo pagar? E aí eu lembro, meus irmãos, que Jesus disse, se alguém lhe tirar a sua capa, dele também a sua túnica. Então, se nós não temos apego, nós não vamos buscar os mecanismos de defesa da sociedade para retomarmos a posse do nosso objeto, ou seja, o nosso celular, os bens que foram tirados de dentro da nossa casa, o nosso carro. Aí podem me dizer, mas isso faz parte da nossa sociedade. Sim, de fato, faz parte da nossa sociedade. Mas não faz parte do ensinamento de Jesus. Porque isso constitui apego, puro e simplesmente. Mas eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu trabalho em campanhas beneficentes. Ótimo, parabéns. Mas ainda tem um apego. As roupas bonitas que você gosta, as festas na sociedade, tudo isto
é coisa que o prende aqui no mundo material. As púrpuras que foi ofertada a Jesus por época das suas reflexões no deserto, eram isso. Eram esses valores que Jesus negou e renunciou. Aí você pode me dizer, ah, mas eu não sou Jesus. De fato, está longe de sê-lo. Assim como eu. Mas não é diminuindo ou fazer com que os ensinamentos de Jesus sejam colocados pela metade que vai fazer com que nós sejamos grandes. Não é fazer com que eles sejam ensinados de forma que não nos atinjam, não nos acertem, para que nós não tenhamos que nos melhorar, para que nós não tenhamos que nos modificar, para que nós não tenhamos que nos corrigir. Valores aí estão para que nós possamos ter noção da situação em que nós nos encontramos. As estações indispensáveis para o nosso crescimento passam por cada uma dessas situações. Podemos nos perguntar, como está o meu orgulho? Como está a minha vaidade? Como está o meu egoísmo? Como está a minha luxúria? Como está o meu apego? E vai por aí afora. Não há como fugir disso. Somente depois que nós vencermos a nós mesmos na luta contra os nossos defeitos, é que nós poderemos dizer que nós avançamos. Jesus, em sua infinita bondade, nos trouxe os ensinamentos de elevação espiritual, bem como também os exemplificou. Portanto, não é menoscabando esses ensinamentos, diminuindo a sua intensidade, fazendo com que eles se tornem menos duros, de acordo com o nosso entendimento, é que nós vamos crescer. Crescer significa cumprir todas as etapas desse crescimento espiritual. Ah, mas vai ser muito difícil. E quem disse que seria fácil? Jesus foi até a morte na cruz para exemplificar isso, para dar o devido valor ao seu ensinamento, para mostrar que esse caminho é o caminho da nossa redenção. Não é o sangue dele que tem poder, mas os seus ensinamentos que são poderosos, desde que nós os abracemos verdadeiramente, desde que nós entendamos que sermos humildes é de fato sermos humildes, desde que nós entendamos que não termos orgulho é de fato não termos orgulho, desde que nós entendamos de que não sermos egoístas é de fato não sermos egoístas. Assim, meus irmãos, o caminho que se abre diante de nós é um caminho de lutas ferrenhas contra nós mesmos, contra nossos defeitos, contra o nosso atraso espiritual. Sem isso, nós vamos continuar marcando o passo, encarnação após encarnação, sem nos transformarmos, sem nos corrigirmos, sem evoluirmos. Nós temos o livre-arbítrio, meus irmãos. Nós podemos escolher. Via de regra, nós sempre escolhemos as facilidades. E aí nós queremos que Jesus nos leve junto a Ele sem que nós o mereçamos. Pensemos nisso. Entendamos isso, para que nós possamos começar de fato a sermos cristãos, para que nós possamos avançar nesse caminho, contribuindo conosco mesmo para a nossa melhoria. Se erramos, compreendamos que erramos,
Se ofendemos, compreendamos que ofendemos. Admitamos o nosso erro, admitamos a nossa precariedade diante dos valores espirituais. Somente assim, quando nós compreendermos que erramos e pedirmos perdão pelo nosso erro e nos arrependemos do caminho errado, é que nós estamos no caminho do crescimento espiritual. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos iluminem e nos fortaleçam a todos, para que possamos avançar nesse caminho com o destemor, com a serenidade, com o equilíbrio e com a força necessária para vencermos os nossos obstáculos e nos transformarmos em seguidores do Mestre. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos fortaleçam sempre nesse sentido. Que assim seja.